Salve, salve galera! Beleza? Vem comigo porque agora, copiando as palavras do meu parceiro Felipe, que está atrás das câmeras, esse é o cara que monta em cima de uma moto e mete marcha. Esse é o cara que mete marcha mesmo. Sabe por quê, gurizada? Porque agora a gente vai falar daquele que é considerado o mais influente entre os clássicos da sociologia. E eu não tô de piada, eu não tô de sacanagem. Qualquer prova de vestibular que você for fazer, prova do Enem ou afins, você vai encontrar uma questão sobre Karl Marx. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre teoria marxista e as principais ideias e conceitos desse que é o grande nome da sociologia. Primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar para vocês, senhoras e senhores, e que nós estamos diante de uma sociologia, olha só, sociologia revolucionária. Horas. Mas por que nós utilizamos essa expressão? Observem, quando vocês estudaram Auguste Comte, eu falei sobre positivismo. Quando vocês estudaram David Emile Durkheim, nós discutimos uma sociologia funcionalista. Avançamos para Max Weber e entendemos o que é a sociologia compreensiva. Com Karl Marx, a gente está diante de uma sociologia revolucionária. Horas, por que, afinal de contas, a sociologia de Karl Marx é tida como revolucionária? Porque o Marx, ele não quer apenas gerar mecanismos de entendimento da sociedade capitalista, ele quer mais que isso. A proposta de Marx vai além da compreensão e do entendimento da sociedade capitalista. Karl Marx sugere a destruição do modo de produção capitalista. Isso mesmo, Karl Marx sugere a possibilidade de destruição do modo de produção capitalista. Esse segundo, mais uma vez, utilizando as palavras do meu amigo Felipe, o câmera que está ali atrás, este é o rei das polêmicas. Muito bem, senhoras e senhores, vamos lá. Vou colocar aqui para vocês, é revolucionária porque sugere a eliminação do modo de produção capitalista, ou simplesmente a eliminação do capitalismo. Tudo bem, esse é o primeiro passo. Pode aparecer para você também que Karl Marx está vinculado ao pensamento socialista. Só que tomem cuidado, porque o socialismo marxista, socialismo marxista, ele possui um caráter científico. É isso mesmo, gurizada, fandangueira. Horas. Por que a gente usa a expressão socialismo científico? É para diferenciar dos socialistas utópicos. O próprio Karl Marx foi quem criou a expressão socialismo utópico. Horas, mas por quê? Para se referir aos socialistas que vieram antes dele. Quais foram os socialistas que vieram antes do Marx? Charles Owen, Robert Fourier, Louis Blanc, Saint-Simon.
Os socialistas que vieram antes dele, ele mesmo definiu como sendo socialistas utópicos. Ora, mas por quê? Porque para o Marx, esses primeiros socialistas, eles não queriam, ou eles não falavam da destruição, da eliminação do sistema capitalista. Esses primeiros socialistas entendiam que era possível melhorar a qualidade de vida da classe trabalhadora dentro do capitalismo. Os primeiros socialistas acreditavam que era possível reformar o capitalismo, melhorar o capitalismo, torná-lo mais humano. Karl Marx dizia, isso é utópico, isso é utopia, isso é um sonho, é impossível de ser alcançado. Se vocês querem melhorar a qualidade de vida da classe trabalhadora, só existe uma possibilidade. Fora do capitalismo. Fora do capitalismo. Entendem, senhores, por que a sociologia dele é revolucionária? Pois então, é uma sociologia extremamente crítica. É uma sociologia que vai direcionar uma crítica contundente à dinâmica de funcionamento do capitalismo. Então, eu disse para vocês que o socialismo marxista é científico. Sim, porque ele vai demonstrar qual é o caminho da eliminação do capitalismo. A primeira coisa que você tem que entender, existe um momento para a revolução do proletariado. Horas. O que é o proletariado? É a classe trabalhadora. Repete, professor, o que é o proletariado? São aqueles que não possuem meios de produção, são os empregados, são aqueles que não detêm a posse dos meios de produção. E justamente por isso, eles têm que vender a sua força de trabalho. Eu, por exemplo, sou um reles proletário. Eu não sou o proprietário de absolutamente nada aqui. Eu tenho que vender a minha força de trabalho. E eu estou vendendo a minha força de trabalho nesse exato momento em troca de um soldo, em troca de um salário. Karl Marx entendia que o proletariado possuía um caráter revolucionário. Isso mesmo. Karl Marx, em sua obra O Manifesto do Partido Comunista, elogia a burguesia. Ele diz que a burguesia fez em 100 anos aquilo que nenhum outro grupo social foi capaz de fazer. A burguesia foi responsável por destruir o absolutismo monárquico. A burguesia conduziu o mundo à Revolução Industrial, à Revolução Francesa. Então a burguesia foi extremamente revolucionária, diz Marx. Mas agora é a vez do proletariado. Por isso, Karl Marx diz, trabalhadores de todo o mundo, univos sob uma só bandeira, a bandeira do socialismo. O socialismo marxista e a revolução do proletariado, de acordo com Marx, possui um caráter internacional. Ora, por que um caráter internacional? Observem na fala, trabalhadores de todo o mundo, univos. Marx é alemão, mas ele não diz trabalhadores da Alemanha. Ele não diz trabalhadores da França ou da Inglaterra. Ele diz trabalhadores de todo o mundo, univos. Portanto, a revolução do proletariado, de acordo com Marx, tem um caráter internacional. Internacionalismo. Existe um momento, professor, para a revolução do proletariado acontecer? Sim. A revolução deve acontecer no momento que o capitalismo chegar ao auge do seu desenvolvimento. É isso mesmo. Ué, mas como assim? A revolução deve acontecer
no momento em que o capitalismo chegar no seu limite de desenvolvimento. Mas por que isso? Porque quando o capitalismo chegar no seu limite de desenvolvimento, ele vai gerar contradições. E essas contradições vão colaborar para a própria destruição do sistema, para o enfraquecimento do sistema. Quais são essas contradições? Observem. Quais são as características do capitalismo? Trabalho livre, assalariado, democracia, igualdade jurídica, liberdade política, direito à propriedade, liberdade de expressão. Essas são características básicas do capitalismo, da sociedade capitalista. Quais são as contradições? As contradições são as seguintes. Será que na sociedade capitalista todos são tratados iguais perante a lei? Será que realmente as pessoas têm liberdade de expressão? Será? Será que as pessoas realmente têm liberdade política? Segundo Marx, quando o capitalismo chegar no seu limite, ele vai demonstrar essas contradições. Ele vai aflorar essas contradições. E essas contradições vão colaborar para o próprio colapso do sistema. E a revolução se tornará vitoriosa. Muito bem. Quais são as etapas da revolução? A partir do momento que a revolução ocorre e que ela se concretiza, nós temos primeiro a organização de uma ditadura do proletariado. Ditadura do proletariado. Não confunda. Falar de socialismo marxista não quer dizer que vai haver uma democracia. Pelo contrário, Karl Marx sugere que era preciso destruir as bases daquilo que ele chamava de ditadura burguesa para estabelecer a ditadura do proletariado. Então aqui tem Estado. É um Estado operário. É um Estado organizado pela classe trabalhadora. A partir do momento que se instaura a ditadura do proletariado, com um partido único, que é o Partido Socialista ou Comunista, qual é a próxima etapa? A próxima etapa é a eliminação da propriedade privada. Isso mesmo. Eliminação da propriedade privada. Sabe por quê? Qual que é o parâmetro das desigualdades? Como que você sabe que existe o rico e que existe o pobre, que existe o miserável e que existe o milionário? A partir da propriedade, a partir dos bens. Elimina a propriedade. Uma vez que você elimina a propriedade, você elimina também as classes. Eliminação das classes sociais. A sociedade vai ser composta por uma classe. A classe trabalhadora. Sem distinção. Percebem? Elimina as classes. Fim da desigualdade. Qual que é a diferença entre socialismo e comunismo? O socialismo, existe um Estado operário. O socialismo é um passo anterior. O socialismo, o Estado socialista, lança as bases para futuramente uma sociedade inteiramente comunista. Então, primeiramente, eu quero que vocês entendam o porquê socialismo científico de Karl Marx. Agora, eu preciso avançar. Vem comigo. Vem, vem, vem. Vamos trabalhar agora o conceito-chave da teoria marxista. Sempre que o aluno for fazer uma prova
ele tem que ter em mente, tem que ter no seu horizonte esse conceito aqui que eu vou colocar. Ó. Tópico 2, qual conceito é? Materialismo histórico. Ou você pode encontrar materialismo histórico dialético. O que significa isso? Significa dizer que as condições materiais de existência determinam a consciência humana. Eu sei que a minha fala não te ajuda muito, mas o esquema que eu vou fazer agora vai ser pancada para você. Segura a onda aí. Ó, as condições materiais de existência determinam, vou colocar aqui, ó, determinam a consciência humana. Consciência, condições materiais. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Simples. As condições materiais são as condições econômicas. Faz a seguinte reflexão. Você aí que tem acesso a tecnologias, que tem um quarto arejado, que tem uma família estruturada, que tem uma boa noite de sono, que tem comida na mesa, que tem um café da manhã decente, você aí, as suas condições materiais de existência determinam a visão de mundo que você tem. As condições materiais que você tem à sua disposição moldam a sua consciência. Por isso que é materialismo, porque são as condições materiais que vão sempre determinar a consciência humana. Agora vamos mais além. Fazer um desenho aqui, eu manjo pra caramba. Eu manjo pra caramba de desenho. Ao falar de materialismo histórico, imaginem que essa pirâmide reflete a sociedade. E que a sociedade tem uma base material. Essa base material a gente chama de infraestrutura. Imaginem um prédio, imaginem uma construção. Ela tem uns alicerces. Os alicerces vão ser fundamentais, não vão? Os alicerces são essenciais para que a construção se mantenha de pé, não é? Pois é, os alicerces, a base material, o que determina a dinâmica de funcionamento da sociedade, a infraestrutura, sabe o que é? A economia. Economia. A economia é a base material. Agora pega uma flecha, um desenho aqui, ó, e faz o seguinte. Aponta para cima. A economia, a base material, a infraestrutura determina aquilo que a gente chama de superestrutura. O que é a superestrutura? A superestrutura são as ideias. A superestrutura são as instituições. A superestrutura são as leis.
a cultura. Está querendo dizer para mim, professor, que as ideias, que as instituições políticas, as instituições jurídicas, que as leis, que a cultura, tudo isso é determinado pela economia? Segundo Karl Marx, sim. Segundo Karl Marx, a economia molda a sociedade. E eu preciso falar para vocês uma coisa. Quem controla isso aqui, manda no mundo. Sabe qual é? Quem detém poder econômico, controla a produção das ideias. Quem detém poder econômico está no controle das instituições políticas, jurídicas. Quem faz parte do judiciário? Quem faz parte das instituições políticas? Quem ocupa essas posições? Quem tem poder econômico. Ou, de repente, o sujeito não tem poder econômico, mas ele é apoiado por pessoas que têm poder econômico. O que determina é o capital. O capital é um aspecto fundamental. Deu para entender? Falei de materialismo, falei de infra, falei de superestrutura. Tranquilo, né? Nunca mais você vai esquecer o que é super e o que é infraestrutura. Mas pode aparecer para você numa prova a seguinte questão. A infraestrutura determina a super, perfeito. Mas também pode aparecer que existe uma relação dialética entre infra e superestrutura. O que é a relação dialética? Uma relação de troca. Por exemplo, a economia exerce pressão. A economia determina. Mas de alguma maneira a gente vai ver uma troca. Uma relação dialética entre a infra e a superestrutura. As pessoas que detêm poder econômico produzem as ideias, produzem as leis, determinam a cultura. E eles vão fazer de tudo para manter o controle sobre isso. Vocês estão entendendo? Tá tranquilo? Tá suave? Tá favorável? Tá tranquilo? Tá favorável. Tá tranquilo? Tá favorável. Belezinha? Tranquilinho? Vem comigo que tem a próxima parte, que inclusive é pancada. É pancada para vocês. Vamos falar sobre um conceito-chave da teoria marxista, que é isso aqui, ó. Tópico 3, aí. Vamos falar sobre mais-valia. O que é mais-valia? Vou explicar para vocês de uma maneira bastante simples. Mais-valia é a base do lucro do sistema capitalista. A mais-valia não é a base do lucro do patrão. Guarda isso. A mais-valia não é o lucro do patrão. A mais-valia é a base que sustenta, que determina o funcionamento do sistema capitalista. De uma maneira bastante simples, a mais-valia diz respeito à diferença entre o valor final da produção e o salário pago ao operário. Como assim, professor? Eu já fui operário, eu já trabalhei em fábrica, trabalhei numa fábrica de lingerie. Eu era operário, eu costurava. Eu costurava 400, 450 peças por dia, na época. Eu ganhava um salário, na época, de R$240, que era o salário mínimo naquela época. Vamos imaginar o seguinte, você operário, você produz mais ou menos do que o seu salário? É óbvio que você produz muito mais do que o seu salário. Porque se você produzisse menos que o seu salário, você estava no olho da rua. Você está entendendo? Vamos imaginar o seguinte, você produz
o equivalente a 20 mil mangos. Você produz o equivalente a 20 mil mangos. Mas no final do mês, você ganha 1.000 mangos. Faz a conta. A diferença entre o valor do que você produz e aquilo que você recebe. Essa diferença a gente chama de mais-valia. Pode aparecer na tua prova da seguinte maneira. São as horas trabalhadas, mas que não são pagas ao operário. É hora extra? Não. São as horas trabalhadas, mas que não são pagas ao operário. Como assim? Fecha comigo. Você trabalha 40 horas na semana. No final do mês, você ganha 1.000 mangos. Vamos imaginar o seguinte, e se você descobrisse que com 8 horas trabalhadas na semana, você já produz, você já produz o equivalente ao teu salário. Trabalhando 8 horas, você já produz o equivalente ao teu salário. 40, sobraram 32. Essas 32 são as horas trabalhadas, mas que não são pagas ao operário. O nome disso é mais-valia. Você entendeu? Para nunca mais esquecer. Fecha comigo de novo aqui, ó. Existem dois tipos de mais-valia. A mais-valia relativa e a mais-valia absoluta. Qual a diferença? A mais-valia relativa é o seguinte, para aumentar o valor da produção, o industrial, ele pode investir em novas tecnologias. Ele pode mecanizar os meios de produção, porque assim ele vai ampliar a capacidade de produção. Mas ele investiu, teve um investimento, por isso a mais-valia é relativa. É quando ele investe em modernização dos meios de produção para ampliar o lucro. E a mais-valia absoluta? É quando você não precisa investir em novas tecnologias, mas mesmo assim consegue ampliar a produção. Como? Eu trabalhei em fábrica e era muito confortável quando estava chegando mais ou menos às 3 horas da tarde e a supervisora chegava e falava assim, se vocês não produzirem tanto até às 5h30, vocês vão ficar até mais tarde, porque a gente tem que entregar as encomendas. Você está entendendo? Então, o que a gente fazia? Para evitar trabalhar além da rotina ou evitar trabalhar ao sábado, o que a gente fazia? Dava 5h30, a gente tinha produzido muito mais do que a gente estava acostumado. Precisou investir em novas tecnologias? Mas e a produção? Aumentou? Aumentou. Por isso a gente chama de mais-valia absoluta, senhoras e senhores. Tranquilo? Maravilha? Pois é, vamos fechar por aqui. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, tamo junto e até a próxima. Valeu!